Podtech Colum. Olá, gente. Meu nome é Leandra Menezes. Esse é o nosso primeiro programa. Podtech Colum é uma iniciativa científica do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio, que tem como objetivo a produção de podcasts sobre temas relevantes para a juventude. O projeto tem apoio do Laboratório de Rádio da UFMA e desde já agradecemos ao Cylon Souza e Linda Rafael, que estão nos ajudando no suporte necessário e essencial, ao Grupo de Pesquisa Labirinto e também Marcos Kanagawa e a nossa orientadora e coordenadora Ludmila Gondim. Siga as nossas redes sociais no Instagram, @podtechcolum para mais informações. Podtech Colum. Meu nome é Marissa e no episódio de hoje nós estamos aqui com a Jéssica. Iremos falar sobre organização para os estudos. A gente sabe o quanto é importante ter uma rotina de estudos equilibrada para ir bem em várias etapas acadêmicas da nossa vida. E para que todos entendam melhor como funciona, a Jéssica vai contar agora para a gente como ela se organiza nos estudos. Porque a gente deve se preparar para os estudos de uma prova do Enem ou vestibular é importante. E é uma prova diferente dessas que a gente já está acostumada a fazer na escola. Fala um pouco pra gente sobre esses modelos de exames. Oiê, boa tarde. Meu nome é Jéssica. Sou ex-aluna do Colum e agora sou universitária, né? Estou fazendo odontologia no CEUMA. E falando um pouco sobre o Enem em si, é uma prova muito cansativa, de muito tempo, a gente tem que ter muita estratégia, muito planejamento para esse momento. Então, eu acho que o principal ponto, assim, do Enem, diferença daí das outras provas, é ganhar uma prova muito longa. Então, tem que ser muito bem planejada e tem que levar estratégias prontas para aquele dia de prova, sabe? Porque, além de ser desgastante, a gente precisa estar pronto psicologicamente para fazer, colocar nossos conhecimentos ali em prática. Então, é necessário realmente essa preparação para aquele momento de muita tensão, enfim, angústia mesmo que a gente passa, né? Tem referência de algum canal, rotina de estudo pra gente chegar até a universidade, como que funciona, como foi a tua trajetória até aqui e quais dicas tu dá sobre sites, aplicativos pra poder a gente ter uma imersão de fato pra estudar pro vestibular e como foi tua experiência nesse meio? Tá, vamos lá. Eu acho que o primeiro passo, assim, é você ter uma identificação com alguns canais no YouTube. Então, eu sempre tinha alguns professores que eu me identificava mais, que eu entendia mais a didática, a metodologia deles. Até mesmo para reforçar os aprendizados que eu tinha em sala de aula durante a semana de aulas mesmo, presenciais. E eu gosto muito, particularmente, do Kennedy Ramos, de Biologia. Gostava muito também do professor Noslen, além de alguns canais de matemática, como o Ferreto. Mas isso é muito particular mesmo. Cada um vai conseguir se identificar com um professor que gosta, né? Sim. Mas esses, assim, são os que mais marcaram esse meu período, assim, de pré-vestibular. E eu também fiz cursinhos presenciais à parte. Presenciais não, semi-presenciais ou totalmente AD. Mas aí já nem entra muito nesse lado de indicar mesmo pra vocês. Só que eu acho que, além de YouTube, a gente também tem muitas plataformas, aplicativos que ajudam nesse processo. Um aplicativo que eu gosto muito de indicar para quem tá perdido, assim, como começar, é o Cultive. Ele é um aplicativo que tem até para estudo de OBMAP, concurso. A gente tem também preparatórios para Enem. E é totalmente gratuito. Então, é ótimo porque tem todo tipo de conteúdo ali dentro, além de videoaulas, tem materiais complementares. É uma ótima dica para quem tá perdido, assim, de como começar mesmo. E eu usei ele por muito tempo também. Lembro que eu adorava estudar por ele. A gente soube que tem um Studygram e eu, pessoalmente, eu acompanho e acho bem legal. E a gente queria saber como foi para conciliar o Studygram na época do vestibular, se ele te ajudou, qual as dicas que tu passa por lá. E durante também essa trajetória agora, não mais como vestibulanda, mas como uma acadêmica agora, como que tá sendo para conciliar o Studygram e como tá te ajudando na faculdade? Então, o Journey, ele nasceu, assim, com uma ideia na quarentena, né? Eu sem fazer nada, precisava ali de um incentivo para estudar, para voltar à rotina. E foi uma época muito difícil pra gente, né? O meu ensino médio todo praticamente foi em EAD. Então, eu realmente precisava arranjar uma forma de conciliar. Acompanhava algumas pessoas também que me motivavam muito durante esse período. E assim, nasceu o Journey. Comecei compartilhando rotina de estudo, meus momentos também de lazer ali. Eu não queria que ficasse algo monótono, sabe? Só estudo, estudo, estudo. Eu queria falar tudo sobre quem era a Jéssica por trás daquilo ali.
E aí eu lembro que eu postava alguns daily vlogs, mas também postava um pouco do meu final de semana, postava coisas de livros também. Enfim, tudo que eu me identificava pra mim. Foi um momento que me ajudou muito, porque eu conseguia ter um incentivo mesmo de, preciso estudar hoje porque eu preciso produzir conteúdo. Sim. Então era algo que contribuía ali pra minha rotina, né? E também, logo depois, passou essa época de pandemia e eu precisava voltar pro cursinho e afins e estudar realmente pro Enem, focar no Enem, né? Aí foi o momento que eu mais me peguei, assim, ao journey, porque todo dia eu precisava ter uma rotina de estudos, ter um planejamento, uma organização. Então eu sempre gostava de mostrar como eu fazia isso, os aplicativos que eu usava, o que me auxiliava. Então realmente foi um bônus, assim, tipo, eu conseguia realmente me incentivar, sim. Agora, na graduação, é um pouco mais complicado, porque eu não consigo mais ter tanto tempo para produzir conteúdo para lá. Eu até parei um pouco, pretendo voltar, é algo que eu gosto muito de fazer. Só que no primeiro período a gente tem que se adaptar a novas coisas, né? E a graduação em si é muito difícil, porque a gente não tá acostumado com aquilo, com aquela rotina, com aqueles estudos que são muito mais aprofundados. Então eu precisava me adaptar a uma coisa e aí eu precisei abdicar de outra. Mas eu pretendo voltar e mostrar também um pouco mais da minha rotina ali, com certeza. Eu acho que o StudyGram, ele serve também pra, no teu caso, pra te ajudar a conciliar uma coisa pra te motivar e também se autodisciplinar, né? Sim, com certeza. E eu acredito que também ajuda muitas pessoas, não só dentro dali que tá administrando o StudyGram, mas também por fora. Que ajuda a gente a se motivar e também entender que o mundo acadêmico não é uma coisa 100% perfeita, que a pessoa vai estar lá, tipo, motivada a estudar, mas também tem a disciplina, que ela tem que se forçar a estudar, porque é um objetivo que ela quer a longo prazo. Então, pra mim, eu acompanho vários StudyGram sobre vestibulares e eu acho muito importante, porque ajuda muita gente no nosso crescimento acadêmico, mas também pessoal. Porque sempre tem muito aquele dedo criativo no StudyGram, explicando mais como que a pessoa é, a vida da pessoa e trazendo aquele momento muito realístico. Sim, exatamente. Como eu disse, eu comecei também assim. Eu assistia vários, acompanhava. Tinha dia que eu não tava a fim de estudar, então eu via lá um story vlog. E é o que me ajuda até hoje, na verdade. Então, e a gente acaba mesmo, tipo, até hoje em dia produz conteúdo pra pessoas, né? Mas acompanho também outros e acabo crescendo, tipo, pegando outras dicas. É muito importante realmente isso, viver nesse meio estudante, acompanhando outros estudantes, porque mesmo que a gente ache que a gente saiba tudo e afins, cara, não tem como. Você compartilha coisas ali e você vai aprendendo realmente novas técnicas, novos métodos e realmente se autodisciplinando nessa vida aí, um puxando a mão do outro, sabe? Podtech Column. Falando em StudyGram de novo, tem muito aquela questão da metodologia, né? Tu gosta de resumos coloridos ou é do lado dos flashcards? Cara, eu acho que a gente pode juntar os dois, entendeu? E fazer um negócio ali babado. Tipo, o que eu faço? Durante essa época também de StudyGram, enfim, de estudos e afins, foi muito importante pra mim porque eu me autoconheci como estudante, sim, sabe? Eu entendi como eu aprendia. Então, eu testei vários métodos. Hoje em dia eu consigo já saber mais ou menos o que eu tô fazendo ali, como eu preciso aprender. Mas naquela época eu não sabia. Eu estudava pra escola, às vezes decorava a maior parte do conteúdo e passava e era isso. Mas chegando numa época de vestibular ou na graduação em si, a gente percebe que não tem mais como viver disso. Sim. Porque ou você aprende, sabe? Tipo, o que eu tô aprendendo agora em janeiro, eu vou ter que usar em novembro pra fazer uma prova que vai depender de todo o meu futuro. Então, eu preciso lembrar. E aí a gente começa a entender que a gente precisa aprender formas de realmente concentrar aquele conteúdo na tua cabeça. Então, o que eu fiz? Eu fui testando vários métodos, usei resumos, usei mapa mental, usei flashcards, até que eu entendi que eu precisava de uma metodologia mais ativa. Então, eu uso muito resumo até hoje em dia na graduação. É um pouco mais difícil de fazer, sim, por causa do tempo, sim. Mas eu uso muito resumo ainda. E eu gosto de usar flashcards como método de revisão mesmo, sabe? Até tem um método de estudo que é o SRS. É basicamente sistema de repetição espaçada. Não sei se vocês conhecem. Não. E é muito bom porque a gente consegue, usando flashcards, como revisão mesmo. Então a gente tem ali uma curva de esquecimento, todo um estudo por trás. E aí ele fala,
tal dia tu precisa revisar isso aqui porque já faz 2 dias que tu estudou, então provavelmente tu tá esquecendo, e aí tu vai e revisa. Tem vários aplicativos sobre isso, que eu gosto muito de usar o Quizlet. Tem também um muito conhecido, não me esqueci o nome agora, Que é o Enki. Enki. Pronto, é esse. Eu não gosto muito dele porque eu acho ele meio ultrapassado, mas o Quizlet é muito bom. E aí, eu gosto de usar ele pra revisar mesmo durante o dia. Então, os flashcards estão comigo, mas ao mesmo tempo eu uso os resumos e ao mesmo tempo eu gosto muito de te auto-explicar pra mim mesma. Então, acho que a gente pode juntar todos eles e fazer ele uma metodologia boa, sabe? Só que você tem que ver o que é melhor pra você, sabe? Tipo, cada pessoa, cada estudante Tem uma necessidade, né? Exatamente. Cada um estuda de uma forma, não tem como. Cada um aprende de uma forma. No meu grupo agora da faculdade, a gente estuda muito juntos. Só que é impressionante como cada um aprende de um jeito. Enquanto eu tô lá com o meu tablet, um caderno e 1000 coisas, 1000 canetas, tem um amigo meu que tá aprendendo só escutando, tem outro que tá aprendendo só ensinando, e assim por diante, sabe? Então não tem como a gente generalizar. Todo mundo precisa aprender com resumos. Isso não existe. A gente realmente precisa entender como cada um aprende, sabe? E isso é um momento, assim, de autoconhecimento muito grande, porque você tem que ir testando vários, mas como estudante você precisa ter esse momento ali, porque isso afeta muito. Se você não sabe como você aprende, isso afeta gigantescamente a sua vida acadêmica, a sua vida... Tudo. Que às vezes a gente tenta seguir alguns modelos Exatamente. que, na verdade, não é aquilo que a gente precisa, porque a gente acaba se frustrando muitas das vezes tentar seguir uma coisa que, de fato, não é a nossa necessidade, não é como a gente aprende. Isso não dá certo, cara. Esse negócio de tudo pronto, não dá. Cada pessoas diferentes, sabe? Não existe. E Jéssica, tu falou que na faculdade a rotina é bem mais corrida e tem mais essa dificuldade de fazer resumos, ter o tempo. Quando a gente está na escola, a gente tem uma rotina de estudos, estudar pra prova. Eu tenho certeza que na faculdade é bem diferente. Então, como é que tá a tua rotina, a organização de estudos para a prova no modelo da graduação? Gente, mudou completamente a minha organização. Eu tinha um cronograma de estudos durante a época de vestibulanda, né? Onde eu seguia a minha rotina, seguia os meus estudos ali, tipo, era o que eu controlava. Era o que eu tinha sob o meu controle. Na faculdade isso não existe, né? Eles botam lá um cronograma pra ti, tu tem que seguir e fazer aquilo dar certo. E assim, eu cheguei muito atrasada na faculdade em si, porque eu entrei por ProUni, então eu entrei depois, enfim. Acontece que isso dificulta completamente a nossa vida, porque a gente já não tá muito organizado, já veio uma bomba de um conteúdo, eu cheguei 2 semanas depois e já foi o suficiente pra eu ficar louca. Eu precisei mudar essa forma de organização, né, porque, como eu disse pra vocês, eu tinha algo sob controle, agora eu não tinha, eu tinha algo fixo que eu precisava seguir. Então, em um dia a gente tem 2 aulas, no outro dia a gente já tem 3, e aí a gente não tem tempo pra ficar fazendo resumo de após aula, totalmente diferente do ensino médio, né. Então, eu gosto muito de usar aplicativos ao meu favor. Atualmente eu tô até usando muito mais o virtual do que o papel, né, o físico ali, porque eu consigo adaptar. Então, se eu não conseguir fazer isso na segunda, eu vou fazer isso na quarta, porque vai indo, entendeu? A gente consegue ter essa flexibilidade maior, né? E é o que eu mais uso, aplicativos ao meu favor. Eu gosto de organizar a minha semana, eu gosto de organizar o meu mês, eu gosto de ter visões, eu sou uma pessoa muito visual, então eu gosto de ter visões de micrométricas e macrométricas, sabe? Então, tipo, ao mesmo tempo eu gosto de ver o meu mês, o meu ano, como está, eu gosto de ver como está a minha semana, como está o meu dia, e o que eu preciso fazer naquele momento. Então, tá tudo sempre muito bem organizado. Nesse quesito, não tem como a gente não lembrar dos aplicativos, né? Eles sempre estão ali comigo, uso todos que vocês possam imaginar. No começo, tu disse que foi ex-aluna do Colum e foi do técnico. A gente é aluna do técnico e a gente queria saber como foi, na época da escola, pra te organizar pro vestibular, como aluna do técnico, porque a carga horária, ela é maior do que a do regular. E aí a gente tem, tipo, 4 matérias a mais. E é bem complicado. E a questão de muitos colunenses é a questão de como conciliar o ensino técnico, né? O ensino médio integrado ao técnico, com o vestibular, por conta da carga horária. É o que eu tava falando, né? Lá no início. O Enem, ele é uma prova muito complicada por ser uma prova de muito tempo, né? A gente tem ali 4 horas, se eu não me engano, pra fazer. E são muitas disciplinas, a gente precisa estar mudando sempre nosso cérebro ali. Biologia. Cansativo. É muito cansativo. Biologia, matemática. Então, o que acontece? É uma prova de resistência, aquilo ali, de conhecimento. Você precisa ter estratégia realmente para fazer a prova. E não é necessariamente sobre conhecimento, sobre o quanto você sabe de biologia, quanto você sabe de matemática. Você precisa ter estratégia. É o que eu sempre falo. Porque você não vai saber todas as questões. Isso é um fato. Sim. Você não vai ter
saber, você não vai conseguir resolver todas. A gente vai precisar dar um chute ali em algumas, vai precisar pular, entendeu? Então, precisa ter estratégia de questão, quais você pode pular, quais você não pode, porque já tem o TRI ali, né, pra dificultar a nossa vida. Então, tudo precisa ser muito bem calculado. Eu acho que deveria ser necessário, assim, aulas em cursinho, de estratégia de prova pro Enem, né? Então, tipo assim, o que deve ser feito primeiro? Redação, tem várias técnicas na internet em si sobre isso, né? Então, eu acho que deveria ter aulas sobre isso, né? Pra gente aprender como fazer uma prova do Enem. Por ser uma prova de estratégia. Pois é, então como a gente precisa ter essa estratégia, é importante ter esse planejamento durante o ano, né? E o técnico, ele acaba dificultando um pouco nisso, porque a gente fica muito tempo no Colum, fica muito tempo na escola, Sim. E acaba não conseguindo estudar em si para o Enem. O que eu costumava fazer, a minha rotina é um pouco diferente de vocês, porque eu tive todo o meu ensino médio em EAD, né? Mas o que eu planejava fazer naquela época, e o que eu, mesmo com as aulas em EAD, fazia, era ter um cronograma de estudos. Então, eu tinha o cronograma da escola e tinha o cronograma para o Enem. Na maioria das vezes, eu conseguia conciliar os conteúdos. Então, se eu precisava estudar genética para o Enem, eu já estudava genética com Marcinho Leite. Sim, da experiência. Foi nosso professor também. Sim, querido. Estudava com ele. E aí, logo depois da aula dele, já pegava uma aula mais aprofundada, já aproveitava para estudar para o Enem, já fazia questão. E aí, já conciliava ali os dois juntos, né? Mas é importante ter um cronograma de estudos, conseguir colocar isso realmente a longo prazo, então fazer revisões, né, frequentemente. E assim, o que mais complica, eu acho, no técnico é as aulas serem, tipo, pela manhã, e aí ao mesmo tempo a gente tem aula pela tarde. Não tá sendo mais assim. Não tá sendo. Tá sendo pela tarde, a gente tem aula das 1h15 até 7h20. Agora o técnico ficou assim, só pra matemática. Isso, glória, gente. Acho que alguém ouviu a gente, porque é horrível. Mas então é menos cansativo, né, porque vocês conseguem ter a manhã livre ali. Além dos projetos. Tecnicamente. Mas assim, eu acho que o importante é ter ali um planejamento de estudos, tentando conciliar o máximo possível com o que vocês estão tendo em sala de aula. Sim. Porque ainda assim tem, mesmo que não seja tão aprofundado, né, tem isso. E estudar sempre além do que vocês estão tendo em sala de aula. Porque é isso que o Enem cobra, né? E que é tudo. O que a gente pensa que não vai cair, é isso que cai, né? Então, revisar e ver além da sala de aula, sempre nos horários opostos, e tendo um cronograma, tanto para a escola quanto para o Enem. Podtech Colum. Jéssica, estamos chegando ao final do nosso podcast. Você gostaria de fazer alguma consideração final? Com certeza. O que eu deixaria assim, de recado para os colunenses, estudantes e afins, seria realmente vocês conseguirem ter um planejamento de organização. Eu acho que rotina de estudos é sobre isso, sabe? Você conseguir se organizar. Então, tirem um tempinho para estudar um pouco sobre isso, ver como vocês aprendem, qual metodologia vocês se adaptam. Eu acho que é importante, primeiro, fazer a estratégia e depois seguir o planejamento que vocês estão pretendendo, né? E vai dar certo. Eu sei que nesse momento a gente pensa que o mundo vai acabar e que vai dar tudo errado e que a prova tá bem aí. Mas tem tempo. Eu sou a maior prova disso, porque eu muitas vezes tinha dia que eu tava muito cansada, exausta, não conseguia estudar e pensava, ai meu Deus, esse dia vai custar na minha aprovação. E não custou, né? Porque a gente precisa disso. Sim. Então vai dar certo, vocês vão conseguir alcançar o sonho de vocês. É só uma questão mesmo de planejamento. Lembrem que, além de estudantes, vocês são pessoas, adolescentes, e que a gente precisa também ter nossos momentos de lazer. Mas, falando de estudos em si, eu acho que a maior parte, a melhor lição que eu posso deixar pra vocês é o planejamento, a organização. Vai ajudar muito, tanto na vida pessoal de vocês, quanto na graduação posteriormente. E é isso. Muito obrigada. Esse foi o primeiro episódio do Podtech Colum. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @Podtech Colum. E queremos agradecer você, nosso ouvinte, por ter nos acompanhado até aqui. Até a próxima! Podtech Colum é uma iniciativa PIBIC Ensino Médio do Colégio Universitário da UFMA. Roteiro e apresentação Leandra Menezes e Marissa Holanda. Direção e coordenação Ludmila Godin. Sonoplastia Cylon Souza.